Eu tenho certeza que você jamais iria gritar com seu chefe, que você iria jogar as coisas nele, que você iria querer arranjar um jeito de se vingar dele. Mas a gente faz isso com as nossas crianças. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem necessidade de poder. Porque muitas vezes as nossas dores infantis não foram aceitas, resolvidas, assistidas, acolhidas. E aí a gente reproduz comportamento com as nossas crianças, com os nossos filhos, que são as coisas mais preciosas que a gente tem no mundo. Porque a gente às vezes reage por impulso, reage sem pensar e segue comportamentos padrões. Dito tudo isso, eu espero que você ainda esteja por aqui e comece a refletir sobre isso para que você consiga mudar o foco nas situações difíceis. Por quê? Se você está lá no comportamento de meio, de crise, de grito, de birra, se a gente entra no embate com a criança, a tendência é o quê? A gente reforçar aquele comportamento, porque a criança entende o quê? Que é só nesses momentos que ela tem a nossa atenção. Isso vale, gente, para qualquer criança, porque a criança não tem esses impulsos, esse planejamento das ações organizado. Ela está em processo de desenvolvimento, ela está em processo de aprendizagem. E a gente, que é o adulto da relação, não pode se parear a ela, e sim trabalhar, ensinar habilidades para que ela consiga no longo prazo se conter, conseguir dialogar, conseguir se mostrar com dores, com dificuldades e lidar com a situação. Então, minha sugestão aqui é que numa situação difícil, eu sei que pode ser às vezes ocorrer até dentro de um shopping, mas a situação tá difícil, se antecipe. Antes de ir pro shopping, já fala pra criança, não com a intenção de puni-la, mas de explicar, olha, mamãe precisa fazer isso, isso e isso. Em determinado horário, a gente pode fazer isso e isso por você. Você pode escolher entre isso e aquilo, por exemplo, um brinquedo ou ir ao cinema. Mas antes a mãe precisa resolver tal coisa. E daí sim, vocês vão conseguir alinhar as expectativas. Porque o erro é o quê? A gente dá a entender para a criança que de algum modo ela pode ter algum benefício daquele momento ali e aquele momento não acontecer. Então a gente também faz com que a criança se comporte de forma inadequada, porque a gente também dá uma certa esperança de que algo pode acontecer de bom para ela. Afinal de contas, ir para o shopping ou dependendo da situação ir para fazer alguma coisa com adulto, que é só do interesse do adulto, para criança não é tão legal mesmo. Só que a gente não analisa desse ponto, né? A gente só quer resolver o nosso problema e quer que a criança dê conta de entender. Quando a criança, na verdade, não tem maturidade cerebral para isso. Então, nas situações de conflitos, nas situações muito difíceis aí que parecem difíceis para vocês, se concentrem em encontrar uma solução que seja boa e prática naquele momento. Então, de repente, é importante que você já deixe avisado, olha, se você fizer gritar, chorar, qualquer coisa do tipo, nós iremos embora. E faça isso, vá embora. Por quê? Porque a criança não é com a intenção de punir, mas a criança precisa entender que aquele comportamento não é aceitável e foi explicado para ela anteriormente o passo a passo do que vocês iriam fazer. E essa questão do passo a passo é muito importante. E a questão de também deixar a criança escolher entre dois aspectos da situação também é importante. O que não dá é para lidar na hora da crise, da birra, querer resolver aquilo ali na hora. Aí não dá. E aí aqui, quando já tá nesse momento de crise, de birra, tente mudar o foco. Tente dar uma coisa que a criança gosta, tente distrair, cantar uma música. Mas para tudo isso, vocês já precisam ter algo alinhado entre vocês, coisas que você já sabe que sua criança gosta de fazer, para você poder se antecipar nessas situações e não perder o controle e ficar constrangido porque as pessoas estão olhando, ou inclusive gritar e se desorganizar também junto com a criança nessa situação. Bom, pessoal, se você passa por isso, deixe seu comentário aqui.
que você precisa de ajuda para eu poder também fazer mais vídeos explicando mais detalhadamente sobre esse tema. Isso aqui é um tema muito amplo, que tem muitas nuances, mas que a gente precisa falar sobre ele, porque a gente mude a forma como a gente lida com as crianças, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente consegue aí ter adultos mais mentalmente saudáveis, consegue ter pessoas que estão aptas para encontrar soluções, não ser parte do problema, entendem? Mas para isso a gente também, enquanto pai e mãe, precisa se melhorar, se conhecer, para poder também fazer o melhor para os nossos filhos. Tá bom? Então não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar, porque isso também ajuda, né, no crescimento do canal, enfim. Conto com vocês. Um grande beijo, tchau, tchau!